Olá, muito bom dia. Eu sou o pastor Walter Silva e você está no canal Poder e Conhecimento. Hoje pela manhã, lendo os 4 evangelhos, na minha meditação diária, eu pude perceber uma imensa quantidade de pessoas que foram abençoadas, que receberam o toque milagroso de Cristo, cegos que receberam a luz, coxos que voltaram a andar, leprosos que foram purificados, pessoas que tiveram seus entes queridos ressuscitados, demônios que foram expulsos, os milagres no Novo Testamento, o toque da mão do Mestre, o agir miraculoso de Deus é enorme, e grande foi a quantidade de pessoas que foram abençoadas pelo toque milagroso da mão de Cristo. O interessante é que essas pessoas, a qual o Evangelho relata, o cego de nascença e inúmeras pessoas, a história não relata nada que essas pessoas tenham feito em prol causa do Evangelho. Foram os que menos produziram. Observe que o texto sagrado, ele não relata nenhum tipo de produção, se é que assim posso falar, por parte destas pessoas, um grande avivamento, uma dedicação, uma produção por parte destas pessoas. Essas pessoas foram as que menos produziram, foi as que mais receberam e as que menos produziram. Agora, as que produziram foram as que menos receberam. Observe que Pedro e João, Tiago, Mateus, até o próprio Lucas, eles produziram muitos, eles impactaram, eles transtornaram o mundo de sua época, mas você vai perceber que eles não foram alvo do toque miraculoso de Cristo no que diz respeito às bênçãos materiais. Você não vai ver um testemunho de uma cura gigantesca entre os apóstolos. Nenhum deles era cego e voltou a ver, nenhum deles era coxo e voltou a andar, nenhum deles era leproso e foi purificado. Muito pelo contrário, eles não receberam nada, eles abriram mão daquilo que tinham. Um exemplo bem claro é o exemplo de Pedro e João. Eram empresários do ramo da pesca, e Cristo disse para largar tudo, larga a rede, larga o barco, larga o rendimento, larga a segurança financeira e segue. E eles seguiram, eles abriram mão daquilo que tinha. Eles não receberam, eles tiveram que abrir mão daquilo que tinha. Mateus, o texto diz que ele era coletor de impostos, ele era funcionário público, abriu mão de uma estabilidade, abriu mão de uma segurança financeira, abriu mão do status, do Ibope, abriu mão de tudo que lhe garantia segurança para seguir a Cristo. E o que falar de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos, médico? Ele poderia muito bem se estabelecer em uma das cidades proeminentes do mundo antigo e podia exercer a sua profissão, ser honrado, receber os dividendos de sua profissão, viver dignamente, com abastança. Mas o texto, em consonância com a história, nos fala que ele abriu mão de tudo isso, pegou o seu embornal e fez viagens de pesquisa para poder escrever o que está inserido em Atos dos Apóstolos e no próprio Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. Acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens. Ele abriu mão daquilo que tinha, e partindo para a história da igreja, você vai ver Agostinho de Hipona, que era orador do palácio, abriu mão de uma posição de privilégio para dedicar a sua vida ao estudo, para dedicar a sua vida a Cristo, para dedicar a sua vida à causa do Mestre. A história também fala de tantos outros, como Lutero, que estava se formando em Direito pela Universidade de Erfurt. Ele largou tudo e
e se dedicou à causa do mestre, e tantos outros, que se eu fosse falar o nome de todos, eu passaria aqui o dia inteiro. Eles abriram mão. Os que mais impactaram não foi aqueles que receberam de Cristo uma bênção, não foi aqueles que receberam de Cristo uma cura, não foi aqueles que receberam de Cristo um milagre especial. Muito pelo contrário, esses sumiram, foram viver a sua vida. Os que mais impactaram, os que mais produziram, foi aqueles que abriram mão do que tinham para seguir a Cristo. Mas, pastor Valdo, eles abriram mão do que tinham para seguir a Cristo, por quê? No afã de conhecer mais a Cristo. Foi a sede. A Bíblia diz que aqueles que viriam a ser apóstolos, eles andaram com Jesus, mesmo diante das perseguições, das privações, porque o judaísmo da época e depois Roma e a sociedade não via com bons olhos aqueles que tomavam essa atitude, mas a sede de conhecer a Cristo era tão grande que eles largaram tudo que tinha, eles apostaram todas as fichas e dedicaram a sua vida no afã de conhecer a Cristo. Observe que foi assim com Lucas. A sede que ele tinha de conhecer não era sede por fama, não era sede por reconhecimento ministerial, não era a sede por reconhecimento social, era sede por Cristo. A sede era tão grande que ele passou a viajar, ele queria conhecer, ele queria saber, ele queria conhecer mais Cristo e a sua história, e ele produziu Atos dos Apóstolos, o evangelho que leva o seu nome. Agostinho de Hipona escreveu sobre quase tudo, quase todos os assuntos ele escreveu, ele mergulhou no livro, ele mergulhou no texto sagrado. Eu preciso conhecer, eu preciso me envolver. A sede de se envolver com Cristo era tamanha que ele ficou cego e deixou tudo para trás, e ele produziu inúmeras literaturas, e a história vai dizer que ele realmente impactou uma geração, e há quem diga que ele é um dos maiores teólogos de todos os tempos depois do apóstolo Paulo. Se você estudar a história de Martinho Lutero, eu tenho até um vídeo, gravei ontem, que é Lutero aprofundando as suas raízes. O que Lutero verdadeiramente queria não era ficar conhecido, ficar famoso, não era ser um escritor reconhecido, um escritor proeminente. O que ele queria simplesmente era conhecer. Ele queria paz para a sua alma, ele queria conhecer a Deus de verdade, e mergulhou nas escrituras sagradas. Para ele nada mais importava, foram anos a fio, e ele teve a revelação que mudou o mundo. O justo viverá pela fé. Os homens que mais impactaram, os que mais produziram, os que escreveram os tratados dignos de ser lido, os que ganharam mais almas, os homens que foram até a morte, foram os homens que menos receberam de Cristo Jesus. Muito pelo contrário, foram os homens que abriram mão daquilo que tinham e daquilo que eram para servir o evangelho. Conhecer a Deus deve ser a obsessão da sua vida. Não queira ser abençoado financeiramente, embora eu precise, sei que você também precisa, mas essa não deve ser a obsessão da sua vida. Não dedique a sua vida a ser reconhecido, não dedique a sua vida a ser alguém ou alguma coisa, não dedique a sua vida a receber. Muito pelo contrário, abra mão. Cristo disse: negue-se a si mesmo e siga-me. Então, se você quer ter alguma relevância no reino de Deus, se você quer produzir, se você quer impactar o globo terra com a mensagem do arrependimento, entenda uma coisa: o caminho é abrir mão, seguir a Cristo, dedique-se, empenhe-se em conhecer, mergulhe nas escrituras sagradas, dedique a sua vida à prática da oração, leia bons livros,
Mergulhe intensamente no oceano do Espírito, e eu tenho certeza que você vai impactar o globo terra com a mensagem do arrependimento. E lembre-se, os que mais impactaram foram os que menos receberam, mas foram os que mais conheceram a Cristo. Que Deus te abençoe de uma maneira rica e abundante, e amanhã tem mais. É vídeo todos os dias. Se inscreve em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Não esquece de deixar o seu like e indique esse canal para mais alguém. Que Deus abençoe.